Olá, eu sou o Luiz Godoy, sou doutorando aqui no LEP e estou no LEP Trajetória. Bom, Luiz Godoy é, antes de tudo, artista e um ser humano. Hoje faço parte do LEP, o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte. Falando um pouco da minha trajetória, aquilo que me trouxe até aqui, eu comecei muito cedo no teatro. Lá em 1999, ainda adolescente, eu comecei a fazer teatro, mas sem a pretensão de ser um profissional das artes cênicas. E a partir daí me encantei pelo teatro. Lá em 2013 eu conheci o que era palhaçaria. Ainda sem muita profundidade, comecei a desenvolver alguns trabalhos na rua, pensando mais no lado social, no envolvimento que eu tinha com as pessoas, e era isso que me motivava até então, e até o momento, na verdade. Fiz muita palhaçaria, trabalhei muito com palhaço, demorei um pouco para entrar na graduação, fui entrar na graduação em Ciências do Esporte em 2011, então até 2011 eu estudei muito sobre a palhaçaria, tanto na parte prática quanto na teoria, mas fui me aprofundar nisso depois da graduação. Eu saio da Artes Cênicas e vou para um curso de Ciências do Esporte. Saio não, né? Permaneço, mas vou buscar num curso de Ciências do Esporte me aprofundar mais, conhecer um pouquinho mais e, em certa medida, eu acabo saindo não fazendo uma graduação em artes cênicas, pelo fato de eu já ter um registro de ator, né, que a artes cênicas possibilita isso, com a pretensão de iniciar uma escola de circo, a qual eu já estava desenvolvendo o projeto. E bom, já que eu sou ator, seria muito interessante também me formar em Ciências do Esporte ou Educação Física para poder ter essa escola, trabalhar um pouco com acrobacias e coisas nesse sentido. Mas em 2011, ao entrar em Ciências do Esporte, eu tive aula com o professor Alcides e conheci a tal pedagogia do jogo. E conhecendo a pedagogia do jogo, me apaixonei pela área acadêmica. Ele me convidou a fazer um estudo que envolvia tanto o esporte quanto a palhaçaria. Então, o professor Alcides me chamou para essa iniciação científica, e fazendo a iniciação científica, aliás, antes dele me convidar para fazer a iniciação científica, eu ouvi aquela seguinte frase: quando nós estamos em jogo, as máscaras caem. Deu máscara? Jogo? Palhaço? Dentro de um curso de esporte? E associei tudo isso. E o palhaço, ele faz uso da menor máscara do mundo, que é o nariz vermelho. E de fato, quando nós estamos em jogo com o palhaço, é um depor a minha máscara. Porque, diferentemente das outras máscaras do teatro, a máscara do palhaço, ela não esconde a minha expressão, mas ela revela aquilo que eu sou. Então, no teatro, o ator, ele faz um laboratório no qual ele estuda um personagem, e esse personagem vem à frente dele, né? Representar vem do latim representare, que é colocar algo à frente de mim. Então o ator faz esse processo de estudar um personagem para colocar à frente dele esse personagem que ele estudou e deixar atrás a figura dele, pessoal. Já no palhaço não. O palhaço é aquele que ele revela partes dele. Ao colocar o nariz do palhaço, eu vou revelar todas as mazelas sociais. E ouvindo essa frase, quando estamos em jogo as máscaras caem, eu consegui criar essa associação, consegui pensar nisso. Falei, bom, legal, então eu posso sim trabalhar dentro da ciência do esporte, estudar o jogo e também estudar a palhaçaria. E foi aí que o Alcides me chamou para fazer essa iniciação científica. Então, a minha trajetória, ela vem desde a parte mais prática na arte, chega até as ciências do esporte, que muitas pessoas podem nem encontrar relações, e vai para um mestrado em Ciências Humanas e Sociais, seguindo nessa mesma linha de estudo, trabalhando com o jogo, trabalhando com o palhaço, e daí com outros aspectos que me motivaram, foi a sociedade contemporânea, entendendo todos esses distanciamentos contemporâneos e tal. E me traz novamente para o LEP, para um doutorado, agora para pesquisar e para buscar entender um pouquinho mais sobre o jogo.
Eu acho que essa é a minha trajetória. Então, o que me forma, eu acho que é toda essa composição interdisciplinar, essas relações que são criadas e que muitas vezes podem se divergir em alguns momentos, mas que tornam possível essa linha de pesquisa na qual eu me encontro hoje. Bom, a iniciação científica iniciou em 2012. Né? Na verdade, ela se origina, como eu já cheguei a falar anteriormente, ela se origina a partir daquela frase que eu ouvi do Alcides e me leva a me sentir provocado a entender o que era o jogo. Né? A primeira coisa que me vinha na cabeça quando falava jogo era naquilo que eu estava vendo enquanto jogo. Mas passei a entender o jogo enquanto essa manifestação que está presente tanto no esporte, como nas artes, como nas relações humanas. E a iniciação científica ela se deu por aquilo que eu já desenvolvia na minha prática, naquilo que eu já via no meu trabalho de palhaço. E o que eu e o Alcides fizemos foi olhar para essa prática e tentar entender alguns outros aspectos dela, né? Olhando para o palhaço enquanto o ser do jogo, essa figura que é responsável por trazer todas essas pessoas ao campo de jogo. E foi um estudo muito interessante. O tema é o clown como ser do jogo, o estímulo provocador para a cultura lúdica. A iniciação científica, nós fizemos numa via pública daqui de Limeira, onde nós posicionamos algumas câmeras, vendo as reações das pessoas com relação a esse jogo proposto pelo palhaço. E como o palhaço conseguia envolver essas pessoas ao jogo, mesmo após a negação delas a atuação do palhaço. E foi um trabalho muito legal, que antes de qualquer coisa, eu busquei entender muito sobre o jogo. Como eu já tinha essa base mais da arte cênica, eu precisei me aprofundar mais no jogo. E daí com isso eu fiz as aulas de pedagogia do jogo, aqui na faculdade mesmo. E em 2012 eu fui fazer um intercâmbio, fui para a Espanha. Lá eu estudei, fiz uma disciplina de pedagogia do jogo também. Daí em 2015, né, depois de já ter terminado a iniciação científica, eu também fiz uma disciplina no Chile, num outro intercâmbio, de pedagogia do jogo, justamente para ter essa visão um pouco mais ampla do que essa pedagogia do jogo que a gente fala aqui, do que a pedagogia do jogo na Europa, no Chile. E o interessante nessa iniciação científica é que ela mostra uma potência interdisciplinar. Né? Eu estou dentro de um curso de ciências do esporte, trabalhando com palhaço. Em um determinado momento vou participar de um congresso de iniciação científica. A iniciação ela fica entre as 10 melhores do evento. Então dá também a premiação dos melhores TCCs do curso de ciências do esporte. Então é legal para ver que nós estamos falando de algo que não é tão comum dentro da nossa área, mas que teve uma contribuição direta da nossa área. Né? Pensar na pedagogia do jogo, pensar no jogo não só de uma perspectiva, mas fazendo essa leitura maior, entendendo que as relações elas vão se criando justamente quando nós permitimos que elas sejam potencializadas, que elas gerem esses encontros. E foi justamente nesse encontro de áreas distintas que nós não imaginávamos que pudesse existir que se deu essa potência. E saiu essa iniciação científica. Na iniciação científica, nós tínhamos a proposta de observar o clown como ser do jogo. E como por meio da cultura lúdica daquelas pessoas na qual ele tinha contato, ele era responsável por tensionar essas relações e fazer com que essas pessoas entrassem em campo de jogo. E daí eu preciso resgatar alguns autores da filosofia. O próprio Henri Bergson diz que não há comicidade fora do que é propriamente humano. Isso me leva a pensar que eu só encontro o cômico naquilo que eu vejo e, em certa medida, eu consigo identificar uma característica, seja ela impressa no objeto em si
ou na memória enquanto lembro de algum momento que aquilo foi risível para mim e isso me faz rir. Então, em certa medida, há uma identificação. A pessoa, quando ela ri do palhaço, ela está rindo de algo que ela identifica como risível em si mesma, ou em seu ambiente, na sua cultura, ou coisa assim. Então, isso presente em sua cultura lúdica, no caso. Uma coisa que foi muito interessante na iniciação científica foi que, eu não vou lembrar agora exatamente, mas nós colocávamos alguns critérios para identificar as pessoas que passavam por mim pelos vídeos, que a gente enxergou isso nos vídeos depois. E nós tínhamos as pessoas que aceitaram jogar, as pessoas que rejeitaram jogar, as pessoas que manifestaram essa aceitação de maneira espontânea, e as pessoas que estavam ali, aceitam ou não aceitam esse jogo proposto, né? E era justamente as pessoas que rejeitaram a ação que nos interessavam. Porque como que nós conseguiríamos envolver essas pessoas no jogo que estava sendo proposto pelo artista? E o palhaço, ele é a figura do ridículo, né? Na teoria de quando nós vamos estudar o palhaço é essa figura do ridículo. Então o palhaço expressa todo o seu ridículo e ao identificar o ridículo, a pessoa joga com ele, porque ele está se colocando enquanto essa figura vulnerável. E que na sociedade hoje é difícil nós conseguirmos aceitar essa figura da vulnerabilidade. Eu sempre tenho que me colocar como um sujeito em pé sobre mim mesmo, que consegue responder todas as perguntas que são feitas, sujeitos da certeza, como diz o próprio Nietzsche. E ao me colocar enquanto esse sujeito vulnerável, as pessoas muitas vezes tinham uma certa repulsa, que foi no caso dessa rejeição. Pelo fato, muitas vezes, disso não fazer parte da cultura lúdica deles, ou por estar ocupado com trabalho, ou por um desinteresse com relação à palhaçaria, enfim. Mas como eu sou a figura do ridículo enquanto palhaço, a partir do momento que a pessoa rejeitava a ação com o palhaço, eu já me colocava numa situação ridícula, entendendo que o palhaço está lá para conseguir envolver essas pessoas ao jogo. A pessoa, ao rejeitar a ação com o palhaço, eu já estou passando por uma situação ridícula. E quando a pessoa manifesta o porquê dela não jogar comigo, que foi o que aconteceu em alguns momentos, a pessoa viu a figura do palhaço, ignorou a ação e ao o palhaço insistir pelo jogo no qual ele estava propondo, a pessoa dizia, não gosto de palhaço. Ela estava cumprindo com a função de me colocar numa situação ridícula. E muitas vezes, quando o palhaço dava uma resposta a essas pessoas, elas acabavam se envolvendo no jogo. Então essa era a proposta. Nós observamos as pessoas que rejeitaram e após elas responderem essa rejeição, dizendo, olha, estou rejeitando com uma justificativa, que nós até colocamos rejeição com justificativa, se eu não me engano, e o palhaço respondia novamente a ela, muitas acabaram saindo da rejeição e entrando em jogo, porque nós estávamos dando os estímulos necessários para que elas respondessem a nós. E isso aconteceu em inúmeros momentos, então é muito interessante olhar dessa perspectiva e entender que o jogo coloca todos numa condição horizontal. E quando nós estamos jogando, inúmeras coisas podem acontecer. É interessante porque dessa iniciação científica, outras provocações vieram com relação à própria sociedade contemporânea, as relações que são criadas, os distanciamentos que são criados, e foi o que levou ao mestrado, que eu me desloco de uma área das ciências do esporte e vou até as ciências humanas e sociais trabalhar com autores que pudessem dar um outro olhar, uma outra perspectiva para aquilo que nós estávamos discutindo. E daí eu inicio no ICSA, que é o mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicados, na Unicamp mesmo, uma pesquisa que fala sobre os tensionamentos, intitulada como Tensionando o Sentido do Agir, o Clown e seu Potencial Criativo. Então, toda a parte, o que dá caminho é justamente essa trajetória que foi feita, né? Ela vem de algo anterior à própria graduação, chega numa graduação, vai para o mestrado e traz todo um arcabouço prático e teórico,
que foi algo que foi muito dito, inclusive, pelos meus próprios orientadores e bancas durante o mestrado. E nesse mestrado, sigo estudando o jogo, mas agora de uma maneira um pouco mais efetiva, trabalhando diretamente com o palhaço, e vou fazer algo que eu não era do meu domínio, que era trabalhar com a etnografia. A etnografia enquanto inspiração, porque eu não sou etnógrafo, nem antropólogo, então eu empresto alguns recursos da etnografia para poder desenvolver um campo de estudo que aconteceu em Foz do Iguaçu, onde nós observamos as relações que são criadas pensando no palhaço como um agente responsável por gerar afetações nos indivíduos na sociedade contemporânea. Esse estudo, ele foi um estudo recente, terminou em fevereiro, e nesse estudo ele aconteceu, então, como eu disse, na cidade de Foz do Iguaçu, onde nós acompanhamos alguns grupos, um grupo de humanização hospitalar, que se intitulavam voluntários e não necessariamente palhaços profissionais, atuando no âmbito da humanização hospitalar. A proposta foi desenvolver uma oficina com esse grupo, uma oficina de palhaço, na qual eu ministrei, e acompanhar como observação participante essas pessoas desenvolvendo seus trabalhos no hospital. Também fizemos um momento na rua, no qual nós levamos as pessoas para uma continuidade da oficina na rua, levando elas para interagir direto com as pessoas. E o interessante nesse momento foi que parte daquilo que foi construído a priori, com relação até minhas próprias certezas, porque eu acabei indo para o campo tendo algumas certezas, eu acho que por ter muito tempo de trabalho prático, foram totalmente desconstruídas. Então, o interessante de olhar para esse lado foi pensar o jogo enquanto algo rizomático. Eu até não trago isso para dentro do mestrado, eu não falo do rizoma dentro da perspectiva do Deleuze dentro do mestrado, mas foi algo que acabou aparecendo. E pensando nas incertezas provenientes do jogo, o quanto eu, enquanto pesquisador, tinha algo planejado e esse algo planejado foi destruído, passou por um processo de arruinamento, como diz o Silveira, do meu próprio pensamento. Então tudo aquilo que eu tinha constituído para essa pesquisa caiu por terra, ruiu e criou novas possibilidades. E assim foi o que aconteceu nos próprios jogos propostos com os artistas. Quando o artista chegava em campo e em cena, já com algo pré-determinado, o jogo vinha e se desmontava e reconstruía novas possibilidades para essa pessoa, que ela só poderia entender se ela tivesse aberto. Quando eu estou demasiadamente fechado naquilo que eu quero, ou com uma visão já determinada, eu não conseguiria resolver essas situações do jogo, porque eu não estou aberto às experiências provenientes do jogo. E foi muito interessante nesse trabalho, porque ele mostra que as ações, quando elas são definidas, eu já sei o que eu quero. Como diz o Tony Hara, eu estou à frente daquilo que está claro aos meus olhos. E eu preciso me colocar numa condição de incerteza. Diante da condição de incerteza mora a criação e as possibilidades do criar. É basicamente isso que o trabalho mostrou. E eu não defini. Esse foi um ponto interessante. Como eu estava falando sobre o jogo, não fazia sentido eu fazer uma conclusão. Tanto que o final são considere ações, e nem considerações finais, mas considere ações. E a partir dali, novas possibilidades vão se criar. E acredito que o doutorado talvez dê algumas respostas que ficaram abertas para o mestrado, e eu nem sei se eu vou responder também. É justamente para deixar como uma possibilidade aberta e rizomática para novas potencialidades possam surgir. Bom, o que eu pretendo estudar no doutorado? Como eu disse, é algo linear, Eu venho de um trabalho que ele foi construído no decorrer do tempo e que me traz até o doutorado. Então, eu vou tentar dar continuidade àquilo que foi feito, agora com um foco mais específico no jogo e na sociedade contemporânea, tentando entender essas relações que são criadas. Ainda está em processo de definir, vou passar ainda pelo processo seletivo,
mas um dos aspectos que chama muita atenção é como as coisas elas vão se construindo e se desconstruindo rapidamente na sociedade contemporânea, e pegando como referência o próprio Bauman para falar a respeito disso. E vou utilizar da etnografia, espero usar a etnografia novamente não como um etnógrafo, mas agora com um pouco mais de profundidade também, talvez olhando para as relações que são criadas, as memórias que ficaram dos jogos, daqueles que já jogaram, as minhas memórias sobre os jogos, e para isso penso em desenvolver um trabalho numa comunidade ribeirinha, onde eu passe por um processo aí mais próximo ao etnográfico, de ficar uma média entre 30 e 60 dias, isso está sendo definido ainda, em um processo imersivo mesmo, fazendo uma descrição densa, e daí observando, como eu já havia dito, as relações que são criadas com esses jogos, como essa região influencia. E para tomar como referência, eu vou ter a minha memória enquanto pesquisador dos jogos que eu já joguei, aquilo que é jogado pelas pessoas que estão presentes dentro dessa comunidade, e a memória daqueles que são mais antigos na comunidade sobre os jogos que foram jogados por eles. Mas isso está em processo de construção ainda. O que eu posso dizer é que as relações que vão estar mais próximas serão as relações humanas, e como o conceito de jogo, o próprio jogo, influencia nessas relações na atualidade. O que me traz a estudar o palhaço, eu acho que me desloca da parte da prática, me traz a aprofundar um pouco mais esses estudos, e aí indo até o jogo, e sempre com essa necessidade de buscar mais, se dá justamente por aquilo que eu vivenciei, daquilo que eu experienciei, que de fato são os momentos que me afetaram. Eu tenho inúmeros, né? Desde quando eu fui fazer um intercâmbio, fiz um mochilão fazendo palhaço pelos países que eu passei, e me levou até a Bósnia, num campo de refugiados de guerra, para fazer palhaço, com experiências que eu acho que dificilmente seriam acessadas se eu não me colocasse disposto a esse jogo proposto. E como esse jogo proposto também influencia na vida dessas pessoas e modifica. Então, para mim, esse papel subversivo que tem tanto o jogo quanto o palhaço, juntos principalmente. E já no próprio mestrado, acho que em 2016, teve um fato que ocorreu que foi muito interessante para de fato eu ver essa potência subversiva por trás do jogo e do palhaço. Que eu estava indo com um amigo, isso está até na minha dissertação do mestrado, eu estava indo com um amigo que eu estava fazendo um processo de direção de um espetáculo dele. A apresentação ia ser numa paróquia aqui de Limeira, no palco, assim, no altar mesmo. E ao chegar nessa paróquia, ele recebe a mensagem de que a pessoa que tinha 20 anos de paróquia, que chamou ele para fazer a apresentação, havia falecido. E daí o questionamento era, fazemos a apresentação ou não fazemos a apresentação? A pessoa que faleceu, eu gostaria que você fizesse. Foi o que uma das pessoas da paróquia nos disse. Entramos dentro da igreja para fazer a apresentação, eu não estava apresentando, eu estava como diretor. Imagina, um palhaço entrando num ambiente de luto. A nossa expectativa era, meu Deus, o que vai acontecer disso? Quando o artista chegou, a rejeição estava na expressão das pessoas. Conforme foi passando o tempo, essa rejeição que estava na expressão das pessoas passou a dar lugar a um sorriso, a uma gargalhada, a uma brincadeira. E ele terminou, ele brincou com todo mundo da igreja. E no final as pessoas que estavam rejeitando, eu posso dizer que 80% das pessoas estavam rejeitando a ação dele, estavam de pé, aplaudindo e agradecendo pela presença daquele palhaço naquele lugar. E ao terminar o espetáculo, nós saímos do altar e o corpo entrou para ser velado no mesmo lugar da apresentação. Então, eu olho para isso, eu vejo a potência que a palhaçaria e esse jogo presente na palhaçaria tem. E eu vejo também
a importância desses estudos por detrás e desse aprofundamento que não fique somente na parte prática, mas que também vá buscar dentro da academia e outros espaços possíveis de atuação. Eu acho que isso me marca e me motiva a seguir pesquisando cada vez mais. Olha, o que eu tenho como anseio, o que eu busco, é seguir pesquisando, principalmente nesse momento político ao qual nós estamos, para mostrar a força que tem por detrás da pesquisa, a força que tem por detrás do ensino, e o como essa interdisciplinaridade é importante para que essas relações sejam cada vez mais valorizadas. Então eu busco seguir, fazer um doutorado, ser professor acadêmico, mesmo em tempos tão difíceis, e seguir pesquisando o jogo, né? Não estou abandonando a palhaçaria, muito pelo contrário, porque eu não vejo uma dissociação, uma dicotomia entre ambos. E assim eu acho que agregar cada vez mais para a nossa área, seja ela a arte, seja o esporte, a filosofia. Eu acho que essa é a minha perspectiva, de valorização e de reconhecimento daquilo que nós fazemos enquanto profissionais e enquanto seres humanos, nesse contexto ao qual nós estamos.